Olá, tudo bem? Sou o professor Hernani Freitas, com a ajuda do professor Felipe Reis. Eu quero falar com você sobre a reforma religiosa. A reforma religiosa ou reforma protestante, como assim você queira dizer, né? Reforma religiosa ela acontece devido a vários fatores. A ascensão e crescimento da burguesia, a bagunça que estava o clero romano e também a venda das indulgências. O que foi a venda das indulgências? A venda das indulgências nada mais era que a venda do perdão dos pecados, né? Vendia-se ossinho de frango falando que era o ossinho de São Francisco, vendia ossinho de frango falando que era de Santo Antônio, vendia-se terreno no céu, né? Há um comércio muito grande em torno disso. Então, a igreja ela vai se posicionar, ela vai se modificar, né? As pessoas tinham muito medo do juízo final, por exemplo. As pessoas tinham pouco conhecimento, né? As pessoas tinham pouco conhecimento e por isso as pessoas não questionavam a igreja. E se questionasse, vinha a Inquisição em cima. A Inquisição era castigo que era praticado, que era dado pelos religiosos para quem se voltasse contra a igreja, né? Mas isso não impediu, né? Não impediu o monge Martim Lutero de fazer essa mudança. Essa mudança até veio a calhar, porque ela chama a atenção da igreja para que a igreja venha recuperar seus princípios, né? Martim Lutero era um monge agostiniano. Martim Lutero teve um tempo em Roma. Ele era apaixonado pela igreja católica, né? Mas ele viu tanta coisa que ele não gostou. Ele queria reformar a igreja, mas não conseguindo reformar a igreja, não conseguindo adeptos, o Martim Lutero faz aí a reforma protestante. Martim Lutero se deparou com as bagunças do clero em Roma. Martim Lutero resolveu então tomar uma atitude. Então, na Catedral de Wittenberg, na Alemanha, ele lança suas 95 teses, tá? Lança suas 95 teses e nesse momento Martim Lutero inicia uma briga com a Igreja Católica. É lógico, o que vocês acham que aconteceu? O Papa, né, o Papa vai expulsar Martim Lutero da igreja, vai dar excomunhão para Martim Lutero e aí vai abrir as portas para que surjam outros nomes. Martim Lutero contribuiu para que a Bíblia chegasse nas mãos dos protestantes, né? Ele faz a tradução da Bíblia para o alemão. Para nós católicos a Bíblia vai chegar muito, muito mais tarde, né? E aí vai surgindo outros adeptos, né? Outros adeptos dessa reforma. Vai aparecendo aí João Calvino, né? Vai aparecer o João Calvino com o calvinismo, vai aparecer outros e outros nomes com outras ideias que vão bater de frente com a Igreja Católica, né? Por exemplo, João Calvino era um advogado francês e tinha uma influência muito grande dos iluministas, né? Lógico que uma influência influenciada por Martim Lutero, né? E ele diz aí que a salvação vinha através da predestinação, que as pessoas já eram predestinadas a serem salvos, né? Predestinadas a serem salvos. E essa predestinação não era todos, né? Era só algumas pessoas. E será que isso é correto? Não sei, né? Isso aí você vai fazer um pensamento crítico aí e vai buscar para ver o que você acha correto, não é verdade? E eles, tanto Martim Lutero quanto outros, pedia a livre interpretação da Bíblia, não essa Bíblia controlada pelo clero da Igreja Católica como era antigamente, né? Então, surge aí a ética protestante, né? Qual que é a ética protestante? Sem álcool, não mostrar o corpo com vestidos longos, né? E trabalho sem preguiça e guardar dinheiro, né? Então essas da ética protestante. Nós temos aí também, dentro desse período, o Henrique VIII, tá? O Henrique VIII, ele era um rei da Inglaterra, defensor perpétuo da Igreja Católica, mas em um determinado momento o Henrique VIII quer se separar da sua esposa, né? Ele quer se separar da sua esposa
mas ele pede a permissão para o Papa, o Bispo de Roma, e o Bispo não dá essa permissão, né? Então Henrique VIII rompe com a Igreja Católica, é lógico, de olho também nas terras da Igreja Católica na Inglaterra, né? E separa da Catarina de Aragão para se casar com a Ana Bolena. Ele queria ter um filho homem. Ele casou várias vezes, né? Aí, ó, essa é a Catarina de Aragão e essa aqui é a Ana Bolena. Mas, infelizmente, ele só tinha, ou felizmente, ele só tinha filhas mulheres. Ele chegou até a ter um filho homem, mas que morreu bem jovem, né? Ele casou mais ou menos 6 vezes. Essa é Jane, né? Uma de sua esposa, Ana, né? E mais duas esposas, Catarina e outra Catarina, né? Uma foi decapitada e a outra ficou viúva, né? Então, a reforma religiosa, ela acontece em vários momentos. E aí depois a igreja vai também ter a contra-reforma, né? A igreja vai criar, por exemplo, a Companhia de Jesus com Santo Inácio de Loyola. Então, cada embarcação que saísse de Portugal, que saísse da Espanha, que saísse de outros países, vinham com frades franciscanos, frades jesuítas, inclusive os jesuítas é da congregação do Papa Francisco, atual Papa, né? Uma das maiores congregações. Então, essa reforma vai acontecer. Essa reforma é necessária que aconteça, né? E aí vai se abrir um leque para o calvinismo, para o luteranismo, para o anglicanismo, né? Do Henrique VIII. Hoje a representante do anglicanismo é a Rainha Elizabeth II, né? Então há todo um contexto. Se você quiser saber um pouco mais, quiser pesquisar um pouco mais, nós não podemos alongar muito nosso vídeo aqui, senão depois você não vai querer assistir, né? Você pode ver alguns filmes muito interessantes que está disponível para você nas redes sociais, no YouTube, né? Tem lá, por exemplo, Lutero, né? Que conta essa história, Lutero, Henrique IV, né? Que fala o grande rei da França, e a outra e The Tudors. São filmes indicados para você assistir para saber um pouco mais da reforma religiosa, tá bom? E no final tem uns linkzinhos lá que você também pode buscar mais informações. Foi só um resuminho, segue a matéria junto e você vai pesquisar, vai fazer as atividades e qualquer dúvida nós estamos à disposição, tá bom? Um grande abraço!